Muito bom. Meus caros amigos, é uma imensa satisfação voltarmos ao nosso Cine Debate, agora online 2020. Nós estamos na segunda edição desse ano do Cine Debate online e, para aqueles que não nos acompanharam na última reunião, nesse último Cine Debate, vale a pena uma história. Nós temos aqui praticamente 2 décadas de cine-debate, uma atividade que vem se mantendo ininterrupta, conduzida de uma forma magistral pelo meu querido amigo Vimer Botura Júnior. E depois que nós fomos todos vítimas desta pandemia e nos isolamos socialmente, o Cine Debate teve uma breve interrupção, mas essa breve interrupção não podia persistir. Portanto, conversando com o Wimmer, precisávamos achar uma solução para isso e o Cine Debate, então, passou a se realizar online, nesse novo formato. A primeira apresentação foi um sucesso com os 2 papas, né? E dessa feita nós vamos ter aqui a oportunidade de discutir o Mãos Talentosas, não? Que é realmente um filme extremamente interessante e ninguém melhor do que o Wimmer para conduzir essa discussão. E nós temos hoje a oportunidade de conviver com algumas horas com um outro grande amigo de muito tempo também, que é o Guilherme Carvalhal. Guilherme Carvalhal é neurocirurgião, é professor livre-docente da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, foi professor visitante do Departamento de Neurocirurgia da Universidade da Virgínia, é co-diretor e professor do curso anual do Cambridge Lectures in Neurosurgical Anatomy e trabalha no Hospital Israelita Albert Einstein. Guilherme, é sempre um grande prazer revê-lo e estou muito feliz com esta oportunidade que o Cine Debate nos dá. Miguel Furlim também nos acompanha essa noite, é crítico de cinema, é professor, escreve no Estado da Arte, um projeto multimídia do Estado de São Paulo. Colabora regularmente com o jornal A Gazeta do Povo, é consultor da rádio Jovem Pan, onde semanalmente ele trata do cinema. Foi membro da 41ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Eu não vou mais atrapalhar vocês e vou deixá-los com esse trio que é absolutamente espetacular para falar sobre um tema extremamente interessante. Mãos Talentosas, com vocês, Ben Carson. Um grande abraço a todos. Wimmer. Obrigado, José Luiz, nosso grande presidente da Associação Forense Medicina. Eu tenho a felicidade de ter sido colega dele desde o 3º primário ao Colégio Arquidiocesano, né? E a gente está junto aí. Que maravilha, que bom poder participar aqui na PM desse evento que já faz 22 anos. Nós estamos em junho passado, fizemos 22 anos, quase 200 filmes debatidos e cerca de 100 convidados debatedores ao longo desse tempo. É muito gostoso. O Cine Debate, eu vou explicar por que o Cine Debate. O Cine Debate ele tem muito a ver com o aprendizado, com o desenvolvimento de vacinas contra manipulações, porque o cinema ele pode contar uma história, a gente pode amar um bandido e odiar um bom sujeito, dependendo como a história é contada. Nesse filme aqui, não temos essa. Nós vamos amar o Ben Carson, não é por uma distorção, é porque realmente ele parece que é o sujeito que merece isso. Mas o cinema tem particularidades, e a sutileza é que todas as pessoas veem o filme no mesmo momento, ou o mesmo filme, agora na online, em momentos diferentes, mas é o mesmo filme, e todos têm percepções muito importantes, reveladoras e diferentes.
Por acaso, os debatedores vão mostrar a sua visão, eu vou mostrar a minha visão, mas muitas vezes na nossa plateia, a gente vê pessoas que você olha ali, uma pessoa, de repente ela dá uma percepção, uma informação do filme que a plateia fica toda encantada, e isso que é o gostoso do debate. Então, a gente pode aprofundar nos temas. Esse é a ideia do Cine Debate. O filme, por que eu escolhi esse filme? Eu escolhi esse filme num momento que nós estamos, talvez no próprio mundo, no Brasil, precisando olhar coisas que dão certo. Precisamos de fé, precisamos de esperança e precisamos de confiança. E esse filme traz isto. Ele é um filme que fala do que nós necessitamos exatamente nesse momento. Vou passar a palavra para os nossos debatedores. Eu vou passar a primeira palavra para o Guilherme, que fique à vontade para falar suas impressões sobre o filme, e depois eu passo para o Forlim, tá bom? Vamos lá. Guilherme, sinta-se em casa. Muito obrigado, me sinto mesmo. Inclusive, inicialmente, eu queria agradecer essa oportunidade de participar desse evento tão interessante da nossa querida Associação Paulista de Medicina, agradecendo o convite do colega Vimer Botura Júnior, agradecendo ao meu amigo José Luiz Gomes do Amaral, atual presidente da Associação Paulista de Medicina, e a quem eu muito admiro pelas suas brilhantes carreiras acadêmicas, de quem chegou a professor titular na Unifesp, e societária, de quem chegou nada mais, nada menos a ser presidente da Associação Médica Mundial, entre tantos cargos. É um prazer te ver agora na APM e te rever, tenho uma admiração enorme por você, é um prazer estar com você. Queria agradecer também a Beatriz, a Evelyn e todos os outros organizadores aí da APM que nos ajudaram a estar aqui presente. Bom, apesar dos tópicos evidentemente serem interligados ao longo do filme, eu vou procurar fazer meus comentários centrados inicialmente no Ben Carson como pessoa e como neurocirurgião, seguido por suas contribuições para a neurocirurgia e, por fim, com a licença do Miguel Forlim, falar alguma coisa sobre o que eu achei do filme em si. Como isso aqui não é uma simples aula sobre tumores cerebrais, que eu estou acostumado a dar, eu vou tomar liberdade de ler algumas notas que eu fiz quando eu vi o filme, depois de ver o filme. Bom, o filme trata, sem dúvida, de uma história de exceção e de superação que merece muito ser discutida e, como o Wimmer falou, ainda mais nesse momento tão particular que nós estamos vivendo. De exceção, evidentemente, pelas origens humildes de alguém que, além de se tornar um neurocirurgião de destaque, se tornou também uma verdadeira celebridade e que chegou a ser pré-candidato à presidência da República dos Estados Unidos e é o atual secretário de Habitação do governo dos Estados Unidos, do governo Trump. Nesse sentido da excepcionalidade, eu queria inicialmente comentar e já destacar que eu acho que as origens do Ben Carson me parecem em grande parte maquiadas no filme. A noção que nós temos sobre a realidade de uma família de cor, sem a presença paterna, e muito limitada economicamente, dada a atividade de faxineira diarista da mãe, na periferia de Detroit dos anos da década de 1950, é de que essa realidade fosse bem mais crua e sofrida do que a mostrada no filme. Fora alguns breves episódios de bullying, de racismo e de revolta, tudo corre até que normalmente é demais, a meu ver, em um ambiente muito clean, um ambiente muito organizado. Ainda nessa questão de excepcionalidade e superação, eu penso assim, que se por um lado a força e a determinação da mãe e a grande influência religiosa talvez não constituem fatores tão excepcionais nesse universo, eu acho que a obediência e principalmente a aderência cultural a livros e até a música clássica, tanto do Ben Carson quanto do seu irmão, constituem, sim, verdadeiras exceções nesse universo. Eu acho que é um meio em que muitas mães são fortes nesse meio, e a influência religiosa é muito frequente. Agora, essa aderência dos dois,
de se apaixonar pelos livros, inclusive pela música clássica, me parece realmente uma exceção nesse universo de onde ele vem. De qualquer maneira, o fato de um menino emergir desse meio, vir estudar em Yale em função das suas notas obtidas no high school, denota uma imensa superação que só por si já justificaria uma história especial. E o fato do seu irmão vir a ser um engenheiro também corrobora a excepcionalidade desse pequeno núcleo familiar. Quer dizer, não foi um evento único. O irmão também é uma pessoa que se formou e foi longe, dado de onde ele veio. Nessa linha, é interessante também pontuar que o Ben Carson ainda vem a casar com uma mulher muito diferenciada intelectual e culturalmente, e que, aliás, lhe é também muito maternal desde o início da relação deles. Ben Carson consegue, então, entrar no programa, depois de Yale, Ben Carson consegue entrar no programa de residência de neurocirurgia da Universidade Johns Hopkins. Historicamente, Johns Hopkins é o berço da concepção de especialidades cirúrgicas. Foi lá que as especialidades cirúrgicas foram divididas em cirurgia geral, urológica, neurocirurgia, isso pelo grande Halsted. E também lá é o berço do próprio sistema de residência médica, dos programas de residência médica que depois de Baltimore se espalharam pelos Estados Unidos e pelo mundo todo. Então, a menção no filme de que havia 2 vagas para 125 candidatos para entrar é mais do que verdadeira em Johns Hopkins. Lá, seguramente, é um berço até primário a Harvard em relação à prática médica, ao ensino médico em particular e à formação médica de especialistas, em particular nas especialidades cirúrgicas. Nessa linha é interessante também, a meu ver, pontuar o seguinte. Apesar do filme não mostrar a carga de trabalho e a constante literal exaustão dos residentes nesses programas de especialidades cirúrgicas em serviços norte-americanos top, eu tive a oportunidade de fazer uma parte da minha residência lá e realmente é uma coisa tremendamente consultiva e quanto melhor o serviço, mais ainda. O filme mostra breves episódios que me são muito representativos do ponto de vista emocional. Eu queria, em particular, destacar o drama de fundo que eu consegui ver no filme de um jovem médico de cor, com princípios morais rígidos, com uma grande religiosidade, com muita capacidade de compaixão e que, de repente, se vê num meio hierarquizado de forma literalmente militar, tremendamente cobrador e competitivo, e, sinto dizer, muito frequentemente, em parte, até psicopático. Isso é um drama muito frequente do residente de neurocirurgia, não só lá, como em qualquer lugar do nosso mundo. Nesse mesmo clima, interessante que o filme mostra também a estratégia do Ben Carson de ficar ruminando sobre um caso difícil antes de desencadear o procedimento cirúrgico. Como tendo não só que programar a técnica cirúrgica tecnicamente, o procedimento tecnicamente, mas também de se programar emocionalmente para fazê-lo. Isso fica muito claro naquela grande questão de coordenar a separação dos gêmeos, como nós já vamos falar. Vendo agora um pouco de outro lado, apesar de, evidentemente, eu saber que não é o escopo do nosso debate, como neurocirurgião, eu me sinto até na obrigação de fazer alguns comentários sobre os aspectos do filme diretamente e indiretamente relacionados com a neurocirurgia. E, para isso, eu tomei a liberdade, com o tempo aqui presente, de conversar com outros colegas que tiveram até algum contato com o Ben Carson. E a quem eu agradeço. Imagino que alguns estejam até online. O professor Hélio Machado, da Neurocirurgia de Ribeirão Preto, da USP de Ribeirão Preto, e tem um célebre caso de separação de gêmeos siameses aqui no nosso meio, eu vou voltar a isso. O professor Hamilton Matsushita, do nosso HC, o professor Sérgio Cavalheiro, da Unifesp, o Shiro Nishikuni, cirurgião infantil da nossa equipe, e do Arthur Poetier, cirurgião de coluna da nossa equipe, que conviveu, inclusive, um pouco com o Ben Carson durante a sua estadia em Johns Hopkins,
em 2001 e 2002. A gente vê que, paralelamente à notória trajetória pessoal e política, o Ben Carson foi muito importante na Universidade de Johns Hopkins. Foi importante em todos os sentidos, e principalmente angariando fundos significativos para essa instituição. Parece que ele arrecadou, em particular, uma contribuição muito grande de contatos que ele teve no Oriente Médio, provavelmente pacientes que ele operou do Oriente Médio. No entanto, talvez aqui uma parte inesperada para quem não é do meio, no meio neurocirúrgico em si, extra Johns Hopkins, o seu reconhecimento é bem mais relacionado com o seu sucesso pessoal do que com as suas atividades científicas propriamente ditas. Em relação à questão central do filme, por exemplo, que mostra o protagonismo do Ben Carson na coordenação e na realização de separação de gêmeos craniópagos, siameses unidos pela cabeça, é interessante que o filme mostra um caso, eles separando gêmeos que teriam vindo da Alemanha para Baltimore em setembro de 1987. Enquanto relatos de entrevistas de outros neurocirurgiões pediátricos refere que ele, Ben Carson, sempre mencionou ter separado os gêmeos craniópagos no Zaire, na África, em 1997, 10 anos depois. O fato é que ele nunca publicou nenhum desses casos, o que sempre gerou críticas dos seus pares. O Ben Carson sempre frequentou congressos, eu mesmo cruzei com ele, mas ele não era um indivíduo oficial da neurocirurgia pediátrica. E ele nunca publicou esses casos. Aqui cabe um parênteses. Já que o filme roda em função dessa separação dos gêmeos siameses unidos pela cabeça. O neurocirurgião pediátrico, então cabe esse parênteses, o neurocirurgião pediátrico notoriamente mais reconhecido nessa área é James Goodrich, de Nova York, Hospital Montefiore, que sistematizou a técnica de fazer esse procedimento de forma estadiada. O grande problema desses gêmeos siameses unidos pela cabeça é que eles utilizam a mesma drenagem venosa. Ambos os encéfalos dos dois gêmeos utilizam a mesma drenagem venosa. Então, a cirurgia precisa ser feita de uma maneira estadiada, no sentido de separando progressivamente essa drenagem venosa, com a intenção que novos sistemas venosos em cada um acabem se desenvolvendo. Isso requer, conforme foi configurado, 4, na realidade, etapas. E, na realidade, isso já estava sendo elaborado por outros, mas acabou sendo bem sistematizado por esse James Goodrich, que, aliás, também teve uma vida muito atribulada e interessante, e que, infelizmente, faleceu há 2 ou 3 meses de Covid em Nova York. Ele, pessoalmente, Goodrich, operou 9 ou 10 casos, mas ele foi consultor em outros 30 ao longo do mundo. Estima-se que tenha só uns 40 casos dessa técnica realmente, vamos dizer assim, publicados, relatados. O James Goodrich esteve aqui ajudando o Hélio Machado em Ribeirão Preto, inclusive na programação desse célebre caso de Ribeirão, e para isso ele veio 5 vezes a Ribeirão Preto e ajudou o Hélio. Eu soube que também ele esteve em Brasília ajudando o nosso querido e grande neurocirurgião infantil, Benício Otton de Lima, em Brasília, separando um outro caso. Ele andava por aí ajudando, e com isso ele participou dos seus 40, 50 casos. De qualquer maneira, até por ter chefiado a neurocirurgia da Hopkins por muitos anos, ele seguramente teve uma atuação cirúrgica extensa e de altíssimo nível, independentemente do que ele tenha publicado ou não publicado. Ninguém se mantém num cargo desse, que é dos cargos mais importantes da especialidade, sem, na realidade, ser alguém de extremo destaque e de extrema capacidade neurocirúrgica. No entanto, voltando à questão, o Ben Carson se tornou internacionalmente popular, principalmente pelos seus livros sobre a sua própria vida, e que são fundamentalmente motivacionais e revestidos sempre de uma grande religiosidade. O Ben Carson esteve no Brasil algumas vezes, 3, 4, 5, 6 vezes, não sei quantas vezes, em congresso de neurocirurgia infantil, e eu soube que, por colegas, em um dessas viagens, ele veio num congresso em João Pessoa,
E, além de participar do Congresso, ele participou de uma grande reunião paralelamente com evangélicos. Ele é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia e religiosos, sabendo que eles estavam lá, organizaram uma grande reunião religiosa que ocorreu paralelamente ao evento neurocirúrgico, em função desse conhecimento sobre a sua pessoa nessa área, vamos dizer assim. Vendo o resumo do currículo dele na Wikipedia, realmente impressiona o grande número de honrarias que ele recebeu, mas nós estamos falando de honrarias a nível assim de Estado norte-americano. Bem, terminar, em relação ao filme propriamente, eu só vim ver esse filme agora por ocasião desse debate. E depois, comentando, me impressionei com um grande número de pessoas que já tinham visto esse filme e que tinham adorado o filme. Assim como me impressionei como essas mesmas pessoas me relataram que leram seus filmes e gostaram dos seus livros e leram muito seus livros. O filme me pareceu muito realista nas cenas neurocirúrgicas que ele mostra. Mas é interessante porque mostra um material cirúrgico, uma tecnologia que nós estamos utilizando agora, há 10, 20 anos, e não o que ele usava em 1987, como referindo no filme. Mas é muito realista. Pessoalmente, eu achei o filme em si muito romanceado e, por vezes, até maquiado, como eu já mencionei. Mostra, por exemplo, um episódio que ele teria tido um sonho premonitório sobre questões que viriam a cair na sua prova em Yale. Mostra ele num discurso particularmente emocional e, a meu ver, até ingênuo, por ocasião da sua entrevista para ser aceito em Johns Hopkins. É um filme, a meu ver, muito politicamente correto, muito certinho. Eu não li os seus livros, mas eu vejo o filme como imagino que sejam os seus livros. É um filme bonito e bem feito sobre a prática médica, como o Wimmer chamou aqui a atenção inicialmente. Ao terminar de ver o filme, eu fiquei imaginando como esse filme seria se ele fosse um filme europeu ou se fosse um filme rodado em nosso meio. Eu imagino que seria um filme mais cru, mais realista, muito diferente. Mas eu gostaria de deixar isso já como uma pergunta para o nosso professor Miguel Forlin me responder. E, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. É um prazer enorme ver o Wimmer e ver você aí chefiando a nossa APM. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço forte para vocês. Grande abraço, Guilherme. Grande abraço mesmo. Bacana. Miguel, tua vez. Muito bom, Guilherme. Gostei muito, hein? Miguel. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de começar agradecendo também ao Wimmer pelo convite. Não é a primeira vez que eu participo, já tive a oportunidade e a honra de participar outras vezes. E é sempre um prazer retornar, poder falar para todos vocês, não só para os que compõem aqui esse debate, mas para quem está ouvindo também. As sessões do Cineclube da APM são sempre muito cheias, né? O público é muito interessado. E eu acredito que para um crítico de cinema, para quem trabalha com cinema, nada mais empolgante e bonito do que ver plateias cheias. Então, o meu agradecimento vai a todos vocês pela oportunidade de participar. Eu gostaria de começar a minha fala, e eu já antecipo que algumas das questões que o Dr. Guilherme levantou, eu também vou abordar no meu comentário, que eu acho que foram muito pertinentes em relação às questões formais, né, que envolvem a produção. Mas, antes de tudo, eu gostaria de começar dizendo que Mãos Talentosas é um filme que faz parte de uma longa tradição hollywoodiana de contar histórias edificantes, motivacionais, em que os personagens passam por muitas provações, muitas dificuldades, e ainda assim conseguem superar todas elas e conquistar algo de valor, algo importante, né, que comove a plateia. Essa é uma longa tradição que já tem décadas e que permanece muito forte nos dias de hoje. Por exemplo, o Will Smith, que é um dos atores mais bem-sucedidos de Hollywood atualmente, ele vem nos últimos anos trabalhando nesse tipo de produção. A gente teve recentemente A Procura da Felicidade, Beleza Oculta e algumas outras produções que buscam contar histórias
repletas de dificuldades, para que essas dificuldades e as suas eventuais superações funcionem como um elemento motivacional ao público, né? São aqueles filmes dos quais o público sai da sala de cinema com aquela sensação de esperança renovada, né? Nós podemos acreditar novamente no mundo, nas pessoas, na humanidade em geral. Esses filmes, analisando mais do ponto de vista estético, formal e narrativo, eles costumam ser muito simples. E eu acredito que Mãos Talentosas não foge à regra. O roteiro ele é estruturado como uma típica história de superação. É apresentado ao público uma tarefa que a gente pode considerar hercúlea, e o filme faz questão de ressaltar o quão hercúlea ela é, que é a operação dos gêmeos siameses. E aí, a partir de uma longa visão retrospectiva, a gente vai acompanhar os momentos decisivos na biografia do protagonista que influenciaram diretamente na sua formação e que o levaram até aquele momento em que ele vai precisar enfrentar esse desafio para, eventualmente, superá-lo. Então, nós temos essa estrutura básica e clássica de roteiro, que a gente pode chamar até de aristotélica, do herói que sai na sua jornada e enfrenta uma série de dificuldades, a supera, e aí quando ele chega no momento final, ele precisa enfrentar o grande dragão, né? O grande monstro, que no filme é essa grande cirurgia, que o filme faz questão de ressaltar o quão difícil ela é, porque envolve uma série de problemas e particularidades médicas. Dito isso, eu acredito que, e como crítico eu acompanho quase todos esses filmes, faz parte da profissão, embora ele tenha essa estrutura, embora ele se encaixe perfeitamente nesse tipo de produção, eu acredito que há alguns elementos que fazem com que ele se destaque dos demais. O próprio diretor do filme, o Thomas Carter, é um diretor de televisão, ele já dirigiu muitas séries, episódios, né, individuais de séries. Ele faz esses filmes que são filmes para televisão, e Mãos Talentosas é um filme televisivo, e estreou na TNT em 2009, se eu não me engano. E ele já está acostumado com esse tipo de produção, então a gente pode dizer que ele é um especialista nisso. E eu acredito que isso faz com que ele consiga, de maneira muito sutil e através de detalhes, fazer com que esse filme se destaque dos demais filmes que pertencem a essa longa tradição hollywoodiana. Eu gostaria de ressaltar alguns desses pontos para mostrar que o quão o filme se destaca nesse sentido dos demais, né? A primeira coisa que me chamou a atenção, enquanto eu assistia ao filme, foram algumas transições de montagem que acabam se refletindo na própria história e aí cria um diálogo entre história e forma e estética que eu acredito ser essencial para o sucesso de qualquer filme. Por exemplo, quando ele se depara inicialmente com o caso dos gêmeos, ele olha para os gêmeos, ele se comove com aquela situação, ele ainda não se decidiu se ele vai ou não fazer a operação, há um plano que mostra os dois gêmeos juntos, deitados na cama, e logo depois há um corte para a casa do personagem, do protagonista, em que ele está no quarto dos filhos, deitado numa das camas, sentado numa das camas, e o quarto do filho tem os dois filhos separados em camas diferentes. Esse é um corte que tecnicamente a gente chama de match cut, que é um corte que há alguma rima, seja por movimentação, seja por assunto, entre um plano e outro. Eu acho que isso, mais do que uma escolha inteligente de transição de montagem, eu acredito que isso vai ganhar um significado ainda maior mais à frente, quando, num diálogo que ele tem com a sua mãe, já mais velho, e a mãe mais velha também, ela diz, ele está em dúvida porque ele não sabe como é que ele vai fazer aquela cirurgia, e aí ela diz um comentário que era algo que já estava na nossa mente, mas que ainda não tinha sido exposto, que é a ideia de que, ao realizar aquela cirurgia, ele estava também tentando, de certa maneira, salvar os dois filhos que a mulher perdeu num aborto espontâneo. Eu acredito que nesse momento, por exemplo, há toda uma lógica muito bem desenvolvida no filme que envolve a sua ação como médico, como neurocirurgião, e a sua vida. Ou seja, as duas coisas elas estão interligadas, elas dialogam entre si.
as suas dificuldades foram essenciais para que ele se tornasse o médico que ele é. E aquela cirurgia, embora eu acredito que do ponto de vista médico não precisasse de mais nada para motivá-lo a realizar aquela cirurgia, há também, apesar disso, uma motivação externa e maior, que é a sua própria, que é um dado da sua própria trajetória biográfica, envolvendo a perda de 2 filhos. E aí essa espécie de salvação seria realizar aquela cirurgia e permitir que aquelas 2 crianças vivessem naturalmente, sem sequelas, sem nenhum tipo de repercussão negativa, de consequência negativa. Essas transições que eu mencionei agora são transições que se repetem em outros momentos do filme. Há, por exemplo, quando ele está saindo do quarto das crianças, e provavelmente ele está pensando se ele vai aceitar ou não realizar aquela cirurgia, há um corte que mostra ele justamente entrando no escritório do chefe do hospital, ou, não, se não me engano, não é o chefe, talvez é o médico que ligou para ele comentando sobre essa cirurgia e dizendo que ele aceita fazer a cirurgia, né? De uma porta a outra porta. Há um outro momento que ele está discutindo com a mulher as dificuldades da cirurgia e ele está jogando bilhar. Enquanto ele está discutindo com a esposa, ele vai encaçapando e acertando todas as bolas. Quando ele menciona a dificuldade de realizar aquela cirurgia, ele erra a tacada, né? Porque é uma questão perigosa, uma questão crucial, essencial, que ele não sabe ainda se ele vai conseguir realizar tudo aquilo com sucesso. Então, esses detalhes, que podem parecer detalhes pequenos, se a gente analisa o todo, eu acredito que são detalhes que fazem a diferença e que mostram o cuidado com que o filme foi feito. O que não é tão comum nesse tipo de produção, porque esse tipo de produção, como eles têm uma mensagem muito forte e um público fiel, é importante ressaltar que esses filmes eles costumam ser muito bem sucedidos em questões de público e de sucesso comercial. Isso faz com que certos diretores não se atentem tanto a esses detalhes. Em Mãos Talentosas, fica claro que há uma atenção especial a esses detalhes. Eu acho que isso é essencial para enriquecer o filme como obra de arte, como uma obra de valor estético também, além do seu valor humano, do seu valor médico e de tantos outros. A questão que o Dr. Guilherme levantou, referente ao fato do filme romancear certas questões, eu concordo plenamente. Eu acredito que os detalhes, eu estou aqui especulando, é claro, porque eu não conheço detalhadamente a história do personagem, mas aquela realidade que o filme retrata, eu acredito que seja, nos dias de hoje, e tenha sido talvez até mais na época em que o filme se passa, mais crua, mais violenta, mais triste, mais melancólica. O que o filme não mostra? O filme mostra algumas dificuldades, mostra algumas provações, mas o filme não pesa a mão nesse sentido, né? Ele não faz questão de mostrar o quão difícil elas são. Ele apenas mostra que elas existiram. Eu acredito que isso pode ser, sim, visto como uma tentativa de tirar mesmo o peso daquilo, para tornar o filme talvez mais palatável ao público, mas eu acredito que há um segundo motivo, e esse segundo motivo é o que para mim torna o filme até mais interessante, que é a ideia do diálogo que o filme, que a questão estética do filme, trava com o seu próprio personagem, né? Com o próprio protagonista. A gente acompanha em alguns momentos da sua vida explosões de raiva. Fica claro que ele tinha um temperamento nervoso, que é quando era atiçado, explodia de maneira violenta, né? Ele deu um soco quando ele era criança num rapaz, num menino que ficou tirando sarro das suas notas ruins. Teve aquele incidente da faca, né? Que se ele tivesse de fato esfaqueado aquele rapaz, a vida dele poderia ter sido completamente diferente. E aí ele retorna para casa muito nervoso, muito desesperado, e ele faz uma oração pedindo a Deus que Deus tire esse temperamento dele, né? E aí, quando a gente começa a acompanhar o personagem já na sua maturidade, quando ele já está mais velho, ele já é residente, eu acho interessante notar a maneira como o Cuba Gooding Jr., né, o ator que interpreta o personagem, retrata a sua fala e os seus gestos, né? A voz é muito serena, ele tem uma voz baixa, calma, que fala tudo de maneira muito clara. Os seus gestos também eles não são gestos escandalosos, muito chamativos, são gestos mais tímidos. Tudo isso dá a impressão de que ele conseguiu, com muito esforço,
controlar esses ímpetos dentro de um comportamento mais calmo, mais reservado, mais silencioso, mais discreto, né? O que foi essencial para a sua prática médica, que exige aquela imensa concentração. E aí eu acredito que há um diálogo na própria forma do filme com essa característica do personagem. O filme é tão concentrado e sereno e discreto quanto o seu protagonista. E aí, quando a gente acompanha essas explosões de raiva a gente pode enxergar como reflexos desses problemas e dessas provações que o personagem vai tendo e que o filme vai mostrando, mas que, por causa dessa contenção e desse exercício de autoconcentração, de autossegurança, vão, de certa maneira, sendo diminuídos, né? Eles vão desaparecendo não, mas eles vão ficando mais quietos em relação ao todo. E eu acredito que o filme faz isso de uma maneira muito exata, de uma maneira muito perspicaz. Ele consegue ser tão concentrado quanto o seu personagem, né? Aí eu acho que isso talvez seja uma boa justificativa para essa espécie de romance que o filme faz, talvez até ingênua de certas situações. Eu acredito que teve um propósito mais narrativo e mais estético do que simplesmente histórico, assim, de querer diminuir aquilo. Não acho que tenha sido isso. Eu acho que tenha tido mais relações com as questões estéticas do filme. E um terceiro ponto que eu gostaria de ressaltar é como o filme se encaixa numa tradição que é uma tradição, e aí não é só uma tradição hollywoodiana, mas é uma tradição do cinema, que é a ideia de você filmar a matéria, filmar aquilo que mais existe de material, como mãos, como gestos. No filme a gente tem até a chance de ver um cérebro exposto, para, num movimento oposto, você ressaltar aquelas coisas que, de certa maneira, estão invisíveis. E aí eu acho que isso me leva ao principal tema do filme, porque eu acredito que o principal tema do filme é o cérebro humano, e não tanto o personagem. O cérebro humano, tanto como o órgão que sofre aquelas cirurgias, né, que recebe aquelas cirurgias, como o cérebro humano, como capacidade de superação, como capacidade de conhecimento. O personagem ele é obcecado pelo cérebro, não só no sentido de ter se tornado um neurocirurgião, mas, depois do incentivo da mãe, de ter desenvolvido as suas capacidades intelectuais. Ele vai ler sobre pinturas, ele vai ler sobre literatura, ele vai ler sobre música. Essa é uma característica da sua trajetória. E, eventualmente, ele vai acabar se consolidando como neurocirurgião. Então, o cérebro foi o grande protagonista dessa história, nem tanto o personagem. O cérebro como órgão capaz de todo esse desenvolvimento intelectual e como órgão também no qual cirurgias são feitas. E esse conhecimento que ele vai, eu acho isso muito interessante, esse conhecimento que ele vai acumulando, né, na sua mente, no seu cérebro, esse conhecimento é um conhecimento invisível, né? Um conhecimento ao qual a gente não tem acesso, mas que se materializa através de ações, através de notas na escola, através da sua cirurgia, principalmente através do trabalho que a sua mão faz, seja jogando bilhar, seja realizando cirurgias. E o filme faz questão de mostrar em diversos planos detalhes as mãos do personagem, né? Porque são através dessas mãos que ele coloca todo o seu conhecimento que ele acumulou ao longo dos anos em prática. A mãe diz em certo momento para ele assim: você não precisa do livro, você tem um livro aqui dentro. Você tem um livro dentro de você. Em outro momento ela diz: você só precisa ver além do que você é capaz de ver. Remetendo também, a essa ideia desse conhecimento, que é um conhecimento invisível, acumulado dentro do cérebro do personagem, mas que se materializa através de ações concretas, através de ações materiais, como a cirurgia ou como outras coisas diferentes. Essa é uma tradição, por exemplo, muito antiga, que vai remeter principalmente a André Bazin, grande teórico do cinema, que ele dizia que para nós encontrarmos aqueles elementos que estão invisíveis na realidade, nós precisamos filmar, antes de tudo, a própria matéria, os próprios objetos que compõem o mundo, né? Então, o filme ele se encaixa nessas duas tradições, que são duas tradições do ponto de vista estético, formal e narrativo, distintas, porque uma é mais simples, que são esses filmes motivacionais, e a outra é muito mais complexa,
e que é uma característica principal do cinema europeu da década de 40 e 50, por exemplo. Então, o filme tem esse diálogo duplo com duas correntes distintas, e eu acredito que ele seja bem sucedido em ambas. Ele é, dentro desses filmes motivacionais, ele é um filme que se destaca, que tem detalhes, que tem sutilezas não tão comuns nesse tipo de produção, e ele também se destaca nessa questão de abordar elementos que não são elementos que a gente pode ver. É importante lembrar que há momentos no filme em que a gente tem acesso ao que ele imaginou, porque ele acreditava não ter imaginação, e a mãe dizia que ele tinha imaginação. Então, o filme, nessa imaginação, que é uma imaginação que acontece dentro da cabeça dele, o filme se materializa numa imaginação que decorre, né, que se desdobra diante dos nossos olhos. E também esse elemento invisível, que é a questão da religiosidade do personagem, né? O filme não trabalha muito, não desenvolve muito essa questão, mas fica claro que a religiosidade é importantíssima para ele, que a sua fé num Deus, no caso do cristianismo, é muito importante, e que ele sempre rezava, né? Ele sempre fazia orações pedindo para que essa divindade o ajudasse ou auxiliasse durante a sua vida e durante a vida das pessoas que lhe eram caras. Então, o filme trabalha tudo isso de uma maneira muito bem pensada, perspicaz. Há, claro, aquelas coisas que são... O filme é bonito demais, talvez clean demais, limpo demais. É possível que elementos mais crus e mais diretos funcionassem, talvez, do ponto de vista dramático, fossem mais efetivos, mas eu não acredito que seja essa a intenção do filme. A intenção do filme é ser um filme mais romântico, que emite uma mensagem mais humana, motivacional, para que você saia do cinema disposto a querer vencer os seus desafios e a querer se tornar uma pessoa melhor. Sem problema algum com esse tipo de coisa. Faz parte do projeto do filme, é a intenção do filme, mas eu acredito que esse é bem sucedido, porque apesar disso, o filme tem detalhes, o filme tem algumas coisas mais complexas que são bem trabalhadas com inteligência pelo diretor e pelo roteiro, que faz, como eu disse anteriormente, com que o filme se destaque muito além do que esse tipo de produção se destaca. Porque essas produções, embora elas tenham um sucesso comercial, elas acabam caindo no ostracismo e elas acabam sendo esquecidas tempos depois. Esse filme é uma prova de que ele não foi esquecido, né? Porque o filme já tem alguns anos e cá estamos discutindo no nosso encontro. Então, eu acredito que, por todas essas questões, e algumas que, infelizmente, eu não vou poder mencionar por causa do tempo, esse é um filme que, do ponto de vista crítico, do ponto de vista estético, para mim se destaca e tem méritos. Se eu tivesse que escrever uma crítica sobre ele, escreveria uma crítica talvez mais elogiosa do que negativa. Miguel, parabéns pela fala, muito interessante. Obrigado. Muito bom tê-lo com a gente aqui. Vou fazer uns breves comentários da minha percepção do filme. Eu escolhi o filme, assim, você falou no fim da sua fala a palavra apesar de determinadas possibilidades ruins do filme, ele se sobressai, né? E eu escolhi exatamente isso, porque nós estamos vivendo um momento nas relações familiares, relações pessoais, em que as pessoas vivem em função por causa de. E o filme dá muitos por causa de para a vida dele dar errado. Né? Já foi falado aqui, não preciso ficar reiterando isso. Mas ele tinha muitos motivos para não chegar onde chegou na vida. Discriminação, bullying, passou perto da marginalidade com o colega ali, resistência de pessoas, fez uma cirurgia que teoricamente não podia fazer e teve êxito, né? Na primeira cirurgia, quando o pessoal estava no Congresso, etc. Então, tinha muitos motivos para não dar certo, e deu. Vamos falar um pouco dos personagens, né? Eu quero falar um pouco da mãe, porque eu entendo que a grande pessoa da história dele realmente é essa mãe, uma mãe forte, determinada. E é interessante que ela tem uma característica que eu trabalho muito sobre relação pais-filhos, orientação de família, etc.
E ela tem uma característica que é fundamental para o êxito das relações, para o êxito da educação do filho e do sucesso da relação afetiva. Ela é centrada no filho. Ela não está preocupada em educar para os outros. Ela não está preocupada em êxito maligno, no sentido de ser competitiva. Meu filho está melhor que os outros. Não. Ela está preocupada assim, meu filho, você vai viver sua vida. Seja você. E ela é uma pessoa forte e ela vive a vida dela. Apesar de toda dificuldade que teve, estudou no orfanato, viveu com um homem que, de repente, que era um pastor, mas ela descobre que ele era traficante de droga, ela se separa. Então, o filme realmente, assim, ela é uma pessoa de um grande valor. E isso que eu quero dizer. O filme fala de valores e princípios. Ela é uma mulher de valor e princípio. Né? E eu entendo que quando se constrói relações em cima de valor e princípio, essas relações tendem a ser mais resilientes, né? Tendem a enfrentar as dificuldades com mais facilidade. Ele, em 2 momentos do filme, ele é provocado a ter uma boa desculpa por alguma coisa. Por exemplo, ele acaba de perder os filhos, ele chega atrasado no hospital, a atendente fala, o senhor está atrasado, etc. Ele podia justificar, não, eu atrasei porque aconteceu isso comigo. Não, ele fala, bom, vamos começar agora. Ou seja, ele é focado, como a mãe, na solução do problema. Né? Ele tem o foco na essência da questão. Não se perde em justificativas, em racionalizações, em explicações de autoconvencimento. E a mãe mostra uma grande sabedoria, apesar de ser uma pessoa de origem humilde, que pouca escolaridade, a impressão que eu tenho é que ela mal sabe ler, e ela usa desculpas de estar sem óculos e não enxergar, porque ela não sabia ler, a impressão que me dá isso, ela pede para os filhos soletrarem as palavras, etc. Apesar disso, ela tem mensagens muito fortes para o seu filho. Fala, olha, você tem o livro dentro da sua cabeça. Você vai conseguir o que você deseja. Então, ela tem conteúdo. Né? Lhe falta, talvez, cultura, informação, mas ela tem a essência. E a essência dela fala com a essência do filho, que consegue ir à essência das relações, à essência da busca de solução de problemas. Nesse aspecto, acho que a mensagem, quando eu coloquei como tema o apesar de e o por causa de, é para lembrar as pessoas disso. Nós temos muito motivo para desistir, para adiar, para se justificar e fracassar. Mas se eu tenho o apesar de internalizado, eu sou resiliente. E essa é uma das funções dos pais na educação de filhos. Né? Então, esse é um filme que fala do que dá certo. Olha que interessante. O filho fala de um patrão que não assedia a empregada, ele ensina a ler. Fala de um professor, quero falar com você depois, que não assedia o aluno. Fala de uma relação amorosa dele com a mulher dele, que é uma relação que dá certo, né? Uma grande companheira. E ela tem uma certa criatividade. No momento ele fala, olha, eu vou ser cirurgião, não vou poder ficar muito tempo em casa. E ela brinca dizendo assim, isso é uma promessa, ou seja, dizendo, você não sabe, você ficar muito tempo em casa, né? Não tem problema. Então, assim, é uma mulher criativa, participativa, etc. Aí nós vamos ver na realidade deles aí, na história deles, parece que eles criaram uma fundação, são parceiros em muitas coisas. Então, esse filme fala até de casamento que dá certo. Né? Isso é uma exceção também com muita frequência. Né? Que mais? Então, é uma mãe que não tem medo de não ser amada. Isso é muito importante. O filho fala, mãe, você é a pior mãe do mundo. Ela não se deixa manipular, porque aquilo é a manipulação do filho. Ela é firme e fala, olha, não se deixa atingir por aquilo. Então, ela não tem medo de não ser amada, que, aliás, é um grande problema que eu vejo hoje nas relações pais-filhos. Muitos pais têm medo de não serem amados, né? E não contrariam os seus filhos, não deixam ele passar por frustrações, não deixam ter tempo para elaborar
a espera por algo para conquistar. Ela não tinha medo de não ser amada. Ela era o que ela era. Foi quando teve mal, a ponto de dar uma depressão, ela pediu ajuda. E esse filme também mostra uma outra coisa interessante. Raramente o filme mostra um psiquiatra que trabalha direito, que atende bem o paciente, que é generoso. Geralmente os psiquiatras, né, são o pessoal que mostra de uma forma crítica. Até o psiquiatra do filme era bom, né? Isso é muito interessante, né? Eu lembro um pouquinho, quando ele era um mau aluno, eu estou lembrando aqui, o Zé Luiz foi meu colega de arquidiocesano, naquela época de segundo, terceiro ginasial, eu ouvia falar que o Padre Vieira tinha tido um estalo, que o Padre Vieira não era um grande aluno, e que teve o estalo de Vieira, que mudou a vida dele. Aí também eu ouvia falar que o Marcelino Champagnat, que era o fundador dos Irmãos Maristas, né, também teve o estalo e virou o Champagnat. E eu falava, pô, qual hora que eu vou ter esse estalo? Né? Eu cansei de esperar o estalo, resolvi estudar, que deu certo. Mas o nosso personagem principal também, o Ben Carson, não esperou o estalo de Vieira nem o de Champagnat. Ele resolveu estudar e foi à luta, que é o que resolve, né? Muito bem. É isso em síntese que eu pretendia falar. Vamos abrir para os debates, para as pessoas, os comentários. Só vou pedir às pessoas que me perguntam, procurem ser breve, e a gente procurar dar respostas breves para atendermos mais pessoas, ok? Vamos lá. Bom, quero avisar todo mundo que esse Cine Debate está gravado, né? Tá no YouTube, né? Cine Debate APM, tá certo? Muito bem. O comentário aqui, debatedores ótimos. Espera aí. As metas que a mãe coloca para os filhos foram muito importantes, tais como tirar a TV e obrigá-los a ler tantos livros por mês. O que vocês acham? Qual a opinião de vocês aqui? Então, estão me ouvindo vocês? Sim. Está ouvindo, Guilherme? Está ouvindo? Bom, vocês se manifestem para falar, senão eu falo aqui. Essa resposta, eu acho que é o seguinte: hoje as pessoas falam muito em colocar limites, etc. Né? E nós estamos num momento que estamos vendo televisão demais, o Covid, etc. Eu acredito que a mãe, ao colocar esses limites, aqui tem uma coisa importante. Ela tinha vínculo com os filhos. Né? Porque antes de colocar o limite, se você não tem vínculo com a criança, ela tinha, a criança vai mentir, vai subverter e assim por diante. Então, o importante ela pôde fazer isso porque eles tinham vínculo com ela, tinham respeito por ela. Isso é muito importante. Né? Eu acredito que as duas personagens femininas do filme, né, tanto a mãe quanto a esposa, elas aparecem em momentos essenciais, né? E eu acho que isso é muito importante para o filme, porque o filme fala dessa superação individual, né? Do sujeito que enfrenta uma série de dificuldades e ainda assim consegue vencê-las, né? Consegue sair vencedor de tudo isso. Mas isso poderia parecer, de certa maneira, como um filme muito individualista, né? No sentido de que você talvez só precise de você mesmo para conseguir tudo aquilo que você quer. E o filme foge dessa ideia, mostrando a importância que essas duas personagens femininas tiveram na sua vida, porque elas aparecem em momentos decisivos da sua trajetória, né? Primeiro a mãe, quando o Ben Carson ele está com as notas muito ruins, né? Primeiro ela percebe que ele tinha dificuldade de enxergar, então parte dessas notas eram porque ele tinha esse problema de visão, que ele resolve com os óculos, e depois as suas notas vão melhorando ainda mais, porque ela vai diminuindo a televisão, ela vai pedindo que ele e o irmão compareçam mais à biblioteca, leiam mais, se informem mais. Então, nesse momento em que as coisas pareciam estar indo muito errado, eu acho que é importante lembrar que as notas que as crianças têm no ensino médio, né, na sua carreira
de estudante, elas são muito importantes no futuro quando elas vão entrar nas universidades, né? Então, era um momento muito crucial ali da sua trajetória, da sua formação, e aí ela aparece fazendo todas essas, pedindo todos esses sacrifícios por parte dos filhos, o que contribui muito para que ele se torne um aluno melhor, consiga notas melhores, e depois se torne um aluno de Yale. E aí depois, quando ele já está em Yale, e aí ele corre o risco de, por causa das notas novamente, perder a sua bolsa, é a sua namorada, que depois se tornou a sua esposa, que o motiva, né? Que o fala, não, você vai melhorar, você vai conseguir essa nota, você vai superar. E de fato ele consegue, ele fica estudando tudo, se concentra muito naquilo, ele tira A, e aí quando ele vai ver a nota, ele está junto com a namorada, né? Ele comemora aquele sucesso junto com a namorada. E depois, quando ele está pensando sobre aquela grande cirurgia dos gêmeos siameses, é aquela conversa com a mãe que ele tem na cozinha, que é essencial, não só pelo conteúdo da conversa, mas porque aquela referência à torneira que seca, né, a torneira que é desligada e que para de pingar, acaba sendo material do seu insight futuro, que acaba resultando justamente na ideia que ele tem para fazer aquela cirurgia. Então, eu acredito que todos esses personagens, que não são secundários, mas são personagens ali que habitam ao redor do protagonista, são muito importantes para todo tipo de sucesso que ele conseguiu ter. Beleza. Eu quero pedir para o Guilherme, para o nosso Miguel Folin, parece que as perguntas estão no vídeo para vocês verem. Podem ler e responder o que achar que lhes compete. Então, estamos livres para receber perguntas, ok, pessoal? Aqui alguém fez um comentário que eu achei interessante, assim, o programa de televisão que eles iam era motivador. E é verdade, né? Eu lembro que existiam esses programas de televisão na década de 50, fim de 50, começo de 60. Depois esses programas foram sendo substituídos e desapareceram, né? Mas era interessante, programas de pergunta, desafio. Quando eu era jovem tinha o programa O Céu é o Limite, e vários programas de perguntas que eram motivadores, assim por diante. Não sei se o Guilherme tem alguma coisa a dizer sobre isso. Olha, eu achei interessante a colocação de vocês e eu concordo no sentido de que o filme é todo certinho. É um filme, é uma cartilha para os meninos que vêm da dificuldade darem certo. Quer dizer, é um filme muito americano nesse sentido, dirigida por uma juventude. É um filme fundamentalmente motivacional, que mostra também a importância da religião. Quer dizer, é um filme clean, totalmente. É um filme politicamente correto. Eu acho que, ao mesmo tempo que isso é a força do filme, ao mesmo tempo isso é a crítica que se pode fazer ao filme, né? Quer dizer, a meu ver, esse filme, eu discordo um pouco de vocês, eu sinto vocês exaltando muito o filme. Eu gostaria que os meus filhos vissem esse filme aos 12, 13 anos de idade. Mas eu gostaria que meus filhos criticassem esse filme depois dos 40 anos de idade. Ele é um filme certinho demais, ele é um filme quase que água com açúcar. Volto a dizer o que eu tentei dizer. A mãe é uma figura muito forte, que depois é substituída, ou vamos dizer assim, é complementada pela esposa, que também é mais maternal do que uma mulher realmente sedutora, uma mulher companheira, né? Ele se apoia nela, ela é o braço forte, que é o que a mãe tinha antes. É uma história muito previsível demais, a meu ver, entende? E mesmo a questão cirúrgica, sabe? É tudo colocado de uma maneira quase que épica. A técnica que ele usa absolutamente não deu certo. Os colegas, a realidade, ela é um pouco diferente. Ela é mais crua do que é mostrada nesse filme. Mas ele é um filme totalmente motivador. Ele é um filme que mostra, sem dúvida, uma personagem que superou de onde ele veio e onde ele chegou. É realmente um fenômeno impressionante. Então, nesse sentido, eu concordo com vocês. Realmente você tem razão, o filme é quase água com açúcar mesmo, até porque é a ideia, a história de mostrar a vida de alguém que deu certo, né?
Então, ele deve tirar aí aspectos mais crus, mais pesados que teriam acontecido. Isso faz todo sentido mesmo, né? O teu comentário, né? E aí eu estou vendo aqui o comentário da Juliana Oliveira perguntando se realmente a cirurgia é uma referência hoje ou não. Você acabou de responder isso, Guilherme, né? Mas veja aqui várias pessoas, por exemplo, o Márcio Pérez, nosso colega lá da Santa Casa, né? Ele falando sobre a questão da força da mãe, né? da referência da mãe. E é verdade, Guilherme, quando você fala que, de alguma forma, a mulher dele é mais mãe do que uma mulher sensual, etc., é verdade também. Né? É uma relação muito parental, digamos assim. Né? Eu queria, se você me der licença, só voltar uma coisa que eu comentei, que eu ia comentar e acabei recomentando, é o seguinte: a mãe é uma figura fortíssima, ela é uma figura central, como você chamou a atenção, mas eu imagino que nesse universo que ele viveu hajam várias mães fortes. O que me impressionou no filme não foi a mãe ser forte, me impressionou no filme a aderência que ele teve à orientação da mãe. Me chama a atenção uma pessoa com essa origem, tá certo? Está jogando bilhar e ouvindo música clássica. E, aliás, jogando bilhar de uma maneira superba. Tá com inveja dele. Como se fosse um indivíduo educado na nobreza inglesa que começou a jogar bilhar aos 3, 4 anos de idade. Quer dizer, o filme, na realidade, mostra a realização de um sonho. É quase que épico esse filme. Esse indivíduo que teve aquela origem, na realidade, a mãe o fez jogar bem bilhar, falar várias línguas, ser um exímio neurocirurgião, na realidade, e ser um apaixonado por pintura, por cirurgia, por música clássica. Quer dizer, essa diferenciação dele eu acho única. Né? A mãe, eu imagino que tenha várias mães nesse universo. Agora, ele tem um resultado quase que único dentro desse universo, a meu ver. E a questão da mãe forte é interessante, Guilherme, pelo seguinte: eu já vi pesquisas não tão recentes, mas também não tão velhas, mostrando que nas camadas mais baixas da população, as mães que são fortes, tanto que até as bolsas que se dão para as mulheres tomarem conta. Né? A grande verdade, como psiquiatra, como relação pai-filho, eu digo o seguinte: infelizmente, quem não cumpre a sua função na sociedade é a função paterna, que deve ser cumprida pela maioria dos homens. Né? Estatisticamente de Nova York mostrava que grande parte das mulheres levam a vida dos seus filhos para frente e os maridos só aparecem de vez em quando para roubar, bater, tirar dinheiro, assim por diante. Quer dizer, as mulheres tem grande força nisso. Né? Isso não é um recorte só do filme, não. É um recorte da realidade mesmo. A realidade mostra isso. Né? E só em relação ao comentário do Dr. Guilherme, eu concordo plenamente com tudo que foi dito. Eu acredito que o objetivo do filme não foi ser realista, né? Ou mostrar de maneira realística aquelas coisas. Eu acredito que o objetivo do filme é vender um sonho. É vender uma ideia. E essa ideia é uma ideia motivacional. Essa ideia de que você pode superar todas as dificuldades, você pode ser aquela pessoa que você quer e você pode conseguir aquilo que você deseja. E aí o filme, nesse sentido, ele é bem sucedido. Né? Agora, se a gente for, de fato, analisar essas questões mais realistas e entrar nos pormenores, nos detalhes de tudo que o filme vai abordando, eu acredito que o filme começa a se desmoronar, nesse sentido de fato. Por exemplo, uma das perguntas aqui foi por que ele decidiu ir no museu, né? Para olhar aqueles quadros, né? E o Dr. Guilherme comentou, e eu acho também muito pertinente, que talvez seja essa a sua grande diferença, né? Por que ele aceitou aquilo tão facilmente e aí ele se interessou por aquilo de maneira tão forte, né? Porque aquilo iria se manter presente na sua vida ao longo dos anos. Ele continuaria ouvindo música clássica, frequentando museus, lendo livros. E aí a gente pode lembrar que o filme resolve essa questão de uma maneira fácil, porque, se eu não me engano, ele está assistindo aquele programa com o irmão, que é um programa de perguntas e respostas, e, em certo momento, mostra que, com os estudos, eles estavam mais preparados para responder aquelas perguntas.
Só que aí, numa outra noite, num outro programa, quando as perguntas são sobre música clássica e sobre pinturas, né, se eu não me engano, faz uma referência a uma pintura impressionista, né, eles não sabem responder. E aí o filme mostra simplesmente que, talvez por causa daquele programa, e como aquele programa destacou uma falha na sua formação, que era a questão da arte, eles simplesmente decidiram ir para a biblioteca e para museus para poder preencher essa lacuna, essa ausência. É uma solução de roteiro muito fácil, muito simples, né? Se a gente analisar isso assim, olhando mais por esse viés realista, não se sustenta. Ele viu na televisão, achou que aquilo estava faltando e foi. Quantas pessoas fazem isso e simplesmente não vão no museu, né? Várias. Mas eu acredito que dentro dessa ideia de vender um sonho, de vender uma ideia, que é uma ideia motivacional, que é um sonho motivacional, eu acredito que acaba, de certa maneira, se justificando. Mas concordo plenamente em relação ao comentário do filme. Assim, é tudo muito água com açúcar, né? Tudo muito simples. As coisas se resolvem de maneira simples, não há conflitos. E do momento que o filme começa até o fim, a gente sabe que aquela cirurgia vai ser bem sucedida, né? Realmente é muito previsível. Mas, de qualquer forma, não há conflitos, mas também o não há conflitos tem a ver um pouco com a atitude da mãe e dele, que tem várias iscas para entrar em conflito, e eles mostram exatamente isso, que ele não pega as iscas para conflito. O que acontece? Por que os conflitos existem, né? Porque as pessoas todas têm seus motivos, os motivos dão a elas a sensação que elas têm razão, e achar que tem razão lhes dá direito de cobrar, de esperar dos outros, etc. Então, eles, nesse aspecto, não pegam as iscas para se manter em conflito, né? Eles têm uma certa autocrítica. Acho que essa é uma mensagem positiva do filme. Mas deixa eu fazer uma coisa aqui. Tem muita pergunta, muito comentário. Eu temo até não validar algumas pessoas que estão nos falando aqui. A Elizabeth Pricoli Vilela, pensando em termos do Brasil, ela lembra do filme O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Eu lembro perfeitamente desse livro. Essa mulher fez um grande sucesso na época, né? Só que ela, infelizmente, não teve tanto sucesso na educação dos filhos, né? Ela acredita que a falta da prática religiosa tenha sido o problema e que a religião é importante, né? Eu acredito. O que você acha, Guilherme, disso? A tua opinião sobre isso? Eu acho que a prática religiosa, assim como essa educação da mãe, essa coisa, é a base do filme, né? Quer dizer, essa é a mensagem principal, né? Não sei se você está levantando alguma outra questão em particular que eu não tenha pego, desculpe. Não, essa questão da religião mesmo que você respondeu, né? Aqui também tem o Pedro Viana, gostou muito do debate. O filme não mostra com clareza como ele foi escolhido entre mais de 120 para a residência, apesar do preconceito. O que você acredita, Guilherme, que levou ele a ser aceito para a residência com 2 vagas apenas? Então, aí eu acho que eu tenho uma intuição muito presente para mim, vendo o momento em que ele disputou essa residência e conhecendo o meio americano, eu acho que foi um desafio aceitá-lo nesse programa. Eu acho que as pessoas que estavam nessa banca examinadora viram um rapaz com muita vontade, que tinha uma origem muito humilde, e resolveram pôr fichas nesse rapaz. Eu não acredito que é porque ele disse na entrevista que ele queria ser neurocirurgião porque ele achava que os milagres eram resolvidos dentro das nossas próprias cabeças. Aquela conversa da entrevista me parece tremendamente ingênua para uma realidade daquela. Ele era um indivíduo que tinha uma justificativa para estar lá e seguramente a Hopkins quis, na realidade, aceitar esse desafio e enaltecer a história desse menino. A meu ver, é muito claro que isso. Dentro desses 120, tenho certeza que tinham outros ótimos também que foram preteridos. Eu acho que aí a excepcionalidade da origem dele deve ter sido um fator muito forte para ele ter sido aceito.
Não vejo isso como muito provável, entende? Muito provável. O Carlos Derek pergunta aqui a você mesmo, Guilherme, se a cirurgia não era uma coisa de uma unanimidade, então por que ele foi eleito o melhor cirurgião do mundo na sua modalidade? Quer dizer, isso ele mesmo fala lá, você acha, né? Não sei se eu sou, mas o que você diria disso? Não, aí eu vou pedir desculpas, mas eu vou dizer que, nesse sentido, o filme é construído. Ele é uma figura, vamos dizer assim, fantástica do ponto de vista de superação, de realização. Ele é um neurocirurgião da Hopkins, isso fecha qualquer questão que levante qualquer dúvida sobre a competência dele. Agora, por outro lado, ele não é absolutamente, vamos dizer assim, reconhecido dentro da ciência neurocirúrgica americana. Ele não foi eleito o melhor neurocirurgião do mundo, absolutamente. Isso não existe essa informação no meio científico que todos nós estamos a par. Aliás, para participar desse debate, eu fui ver algumas entrevistas a respeito dele. As críticas dele, por exemplo, em relação a essa cirurgia, não a essa cirurgia, mas ao método e as experiências que ele relatava, são muito criticadas. Ele não tem essa bola toda no meio neurocirúrgico, absolutamente, absolutamente. Eu acho que esse filme também tem uma visão, possivelmente política, de um preparo para uma candidatura à presidência dos Estados Unidos, né? Sem dúvida, Vime. É por isso que eu falei, eu não li os livros deles, mas os livros deles são livros, evidentemente, assim, vamos dizer, motivacionais, revestidos de uma religiosidade, de um indivíduo, eu não quero usar a palavra messiânico, mas é um indivíduo que tinha uma meta muito forte na vida e que tinha um componente religioso e que ele ia buscar, e ele foi. Ele na realidade, é um vencedor nesse sentido. Eu me lembro dele no palco discutindo como pré-candidato republicano agora nessa última eleição do Trump. Ele chegou lá, ele seguramente é uma pessoa excepcional. E o filme, na realidade, mostra, na realidade, essa carreira e dá suporte a esta maneira de ser, aliás, muito norte-americana, né? Exatamente. Quer dizer, é muito comum o filme americano ter essa questão ufanista, né, do American Way of Life, né? Sem dúvida, é um épico. Me lembra muito, eu tive a oportunidade de passar meses lá como exchange student, eu me lembro muito das frases que as mães dizem para os filhos: "Don't play the poor me, never." Não se faça de coitadinho, vá lá e enfrente a situação. Esse filme, eu estava assistindo, eu me lembro dessa frase clássica das mães para os filhos: "Never play the poor me", não se faça de coitadinho. É muito, muito americano, ele é muito pragmático, ele é muito construído. Por isso que eu quis terminar o meu comentário com essa pergunta, talvez até um pouco irônica, de como seria esse filme se esse filme fosse feito na Europa ou no Brasil. Esse filme seria um filme totalmente diferente. Ele não seria ele seria um filme que esse indivíduo chegaria no fim do filme, vamos dizer assim, muito exausto e não triunfante, sabe? Quer dizer, a realidade seria um pouco mostrada de uma maneira diferente. Agora, esse filme é um filme épico, um filme épico, um filme épico da cultura americana da segunda metade do século XX. Ele é um recorte da realidade que deu certo, né? É um filme de construção. Se fosse um filme brasileiro, eu acredito que seria mais um filme de desconstrução do mito, né? Eu concordo com você. Nesse sentido, ele é um filme do modelo americano que foi, vamos dizer assim, vendido, como vocês mesmos disseram, na segunda metade do século XX. Mas temos aqui alguns comentários aqui. Temos aqui aqui. O Fernando Estevam fala aqui que o filme americano vem da ideia da meritocracia, né? É um fato, realmente, o filme mostra isso, né? O Mágio, mais uma vez, fala aqui que o filme mostra que tinha garra. Aqui o José Francisco Mantovanelli fala da questão dos valores morais da mãe, da força da religião, da fé, não é? Que isso
tem a ver com a biografia de vencedores, etc. Eu acredito que sempre o saber lidar com a frustração, né? Saber lidar com a frustração, saber lidar com a resiliência, etc., sempre ajuda as pessoas a superarem, né? Eu fiz questão de colocar esse filme porque, por causa do nosso momento, tanto do momento da medicina, com essa coisa de Covid, tanta coisa confusa, que a gente ouve muitas coisas e se perde, com muitos fatores que geram desmotivação, no sentido de estimular uma visão de resiliência, né? Porque então precisamos estimular o apesar de nesse momento, porque essa mensagem do filme, na minha concepção, é muito oportuna nesse nosso momento, né? Então, isso que eu fiz questão de colocar. Muito bem. O André Bonani pergunta como fugir das iscas. Tem que ser uma determinação muito grande de abrir mão da ideia de ter razão, né? Ser pobre nos Estados Unidos é melhor que ser pobre no Brasil. Possivelmente, né? O que mais aqui? Cecília Freitas. Opa, o fato de ser religioso também sustenta para vencer na vida. Eu acredito que a religião, muitas vezes... Já teve uma época que se fazia um conflito ciência e religião, né? E hoje a gente começa a ter muitas abordagens. Até um grande neurologista brasileiro, um neurocirurgião brasileiro, né, do Rio de Janeiro, Paulo Niemeyer, fala dessa questão da espiritualidade, dessa questão. O que você fala sobre isso, Guilherme? Você tem alguma ideia sobre isso? É uma coisa muito pessoal, mas muito complementar, né? É o que você falou da resiliência. Eu acho que existem vários caminhos para você buscar essa resiliência, né? Eu acho que a espiritualidade, sem dúvida, é um dos bons caminhos para isso. Tem aqui, nós temos gente assistindo lá da Austrália, mandando parabéns para a gente. Temos aqui muitas perguntas. Eu tenho medo de não ter qualificado todas as pessoas que nos mandaram mensagem. Vai ter uma pessoa aqui, um estudante de arquitetura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é o Tomás José da Silva Damasceno, que pergunta 3 questões aqui, né? A importância do contato entre pessoas diferentes, como a mãe do bem e seu patrão, fez com que ela percebesse o que estava fora de sua realidade cotidiana. A importância do ato de ler. Só a partir dessa tomada de consciência que ela passou a cobrar de seus filhos a leitura de livros e a produção de resumos. Bom, eu estou falando aqui, vocês fiquem à vontade para falar, por favor. Por outro lado, o filme mostra a importância de equipamentos culturais no meio urbano. Ele não tinha livros em casa e, quando acessou a biblioteca, conseguiu esse benefício. Se morasse no Brasil, em uma favela, dificilmente. Mostra bem a sociedade americana, que foi construída, vamos dizer assim, no pós-guerra. Ela realmente veio trazer tudo isso. As bibliotecas americanas nos centros urbanos, nas periferias, são verdadeiros clubes de participação das pessoas, né? É um grande mérito, eu acho, da sociedade americana. Mas, mais uma vez, eu digo, quer dizer, foi mostrado o caminho certo para esses garotos, para ele e para o irmão, e o que mais me impressiona não é o terem mostrado o caminho, é como eles abraçaram esse caminho, tá certo? E como eles conseguiram se apaixonar por leitura, por pintura, por música clássica, por jogar bilhar de uma maneira tão perfeita. Nesse sentido que o filme, que eu acho que tem uma certa exceção e talvez ele peque um pouquinho por uma coisa um pouco assim, vamos dizer, fantasiosa. Eu, como psicoterapeuta, como pessoa que lida muito a relação pais-filhos, eu posso dizer o seguinte, que os primeiros 5 anos deles, que não acontece na história, possivelmente os pais não foram suficientemente ruins para destruí-los, né? Possivelmente o pai, como pastor, ele deve ter tido uma fase que passou algum valor também para eles, né? Porque eles têm uma personalidade bem estruturada, ou mesmo que ele tenha tido aqueles rompantes, além de ter sorte, né? Porque a facada dele bateu na fivela do cinto, que ele, como disse o Miguel, podia ter mudado a história toda dele, né? Mas o fato em si é que eles possivelmente tiveram os primeiros 5 anos de vida com relações familiares
razoáveis, pelo menos. Né? Um Aqui, darwinista diria que eles tinham bons genes. bom, os bons genes, exatamente. Eu acho Mas assim, eu acho que esse filme também não pode fugir do nosso horizonte de análise. O que o Dr. Guilherme até em certo ponto mencionou, eu acho que não dá para a gente excluir esse filme da persona pública e política do Ben Carson, porque parece justamente um filme para celebrar essa figura, para mostrar o quão corajosa e forte e resiliente essa figura foi, ao mesmo tempo que defende os valores que são os valores que o Ben Carson defende como político e que são compartilhados por muitos republicanos nos Estados Unidos, né? Que é essa ideia de fé, essa ideia de família. Então, eu acredito que também não dê para a gente afastar essa percepção. Eu acredito que isso tenha influenciado muito durante a realização do filme, transmitir essas ideias e vender. Os Estados Unidos são craques em vender, né? Publicidade é com eles mesmos. E esse filme tem muito essa linguagem de publicidade, essa ideia de vender uma ideia, de vender valores, de vender motivação. E eu acho que não dá para a gente tirar isso, excluir isso na análise do filme, né? E na maneira como a gente assiste ao filme também. Aqui a Shirley Costa diz que mais de 40% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. É verdade, esse número ainda acho que está um pouco abaixo. Das camadas mais baixas da população, esses números são maiores. Né? Aqui também a Mariana Rosetti, ela fala que... Eu perdi aqui. Mas é assim, fala, o filme é motivacional. E qual o problema disso? Teria que ser um filme não motivacional? Eu acho assim, essa questão é interessante. Eu acho que a gente pode debater bons problemas e tirar bom proveito vendo filmes que não são obrigatoriamente trágicos. Às vezes me recomendam para discutir Matrix, sobre Laranja Mecânica, etc. Eu falo, poxa vida, vamos debater. Se puder debater uma comédia, se puder debater um romance, eu acho muito mais interessante. Sinceramente, eu prefiro debater filmes água com açúcar, que dá para tirar coisa, do que pegar filmes trágicos. Embora a gente debata aqui às vezes, né? Nós debatemos aqui já Morango Silvestre, várias obras e vários Bonoel, etc. Então a gente faz uma diversidade. Mas eu acho que filmes de final feliz também dão bons debates. Nós chegamos a ter 155 pessoas nos assistindo, né? É um número bom, compatível com as nossas plateias presenciais, que nossa sala tinha 150 lugares, 152 lugares, e se aproximava disso com frequência. Não é? Esperamos agora com essa questão online, a gente não sabe quantas pessoas pode atingir. Né? Muito bem. Eu quero agradecer a presença dos primeiros nossos 2 debatedores, que foram brilhantes, né? Miguel Folim, o Guilherme Carvalhal Ribas, que deram um brilho muito grande para o nosso evento. Quero agradecer a cada pessoa que nos prestigiou, que nos mandou mensagens. Vários parabéns aqui nós recebemos, elogios aos debatedores, etc. Quero agradecer a todos vocês e me desculpar com alguma pessoa que eu deixei passar aqui e não vi a pergunta, porque muita gente se perde um pouquinho ainda. Né? Mas eu quero agradecer então a todos, agradecer ao Zé Luiz Gomes do Amaral, nosso presidente, pelo apoio ao nosso projeto, e agradecer ao Gabriel, a Flávia, a Evelyn e a Beatriz, o pessoal da retaguarda, que realmente são as pessoas que fazem o Cine Debate. Eu só venho aqui, faço essa parte, mas sem o trabalho dessas pessoas, isso não aconteceria e não teria 22 anos de sucesso. Obrigado a todos. Algum comentário mais? Quer falar alguma coisa para se despedir? Miguel, Guilherme? Eu queria agradecer muito essa oportunidade de estar junto com a querida Associação Paulista de Medicina e deixar um grande abraço para os amigos que participaram à distância, e para o Zé Luiz e para o aqui vou perder. O teu colega que você falou de Ribeirão Preto, Machado. Hélio Machado, grande Hélio Ele Machado. mandou uma mensagem aqui, parece, viu? Eu me perdi aqui, mas se não pegando, vamos ver aqui.
Ele mandou algum comentário interessante até sobre a neurologia, a neurocirurgia. Eu me perdi aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Tem muita coisa aqui. Hélio Rubens Machado. Isso, grande professor de neurocirurgia. Ribeirão Preto, mas tem nome de francano. Hélio Rubens, jogador de basquete. Né? Eu falo da elogia a você, Guilherme. Foi extremamente sensível às nuances do conflito entre o personagem e o neurocirurgião. O filme é bonito, reflete o que foi discutido. Bacana. Então, o nosso colega de Ribeirão Preto, Hélio Machado, mandou uma mensagem para você também. Que bom, né? Que a gente consegue chegar aos colegas das outras localidades, assim por diante. Obrigado, pessoal. Zé Luiz, quer falar alguma coisa? Olha, muito boa noite a todos e até o próximo. E estamos aqui querendo que passe rápido o tempo para estarmos com vocês de novo no próximo. Parabéns a Eu todos. acredito que o nosso próximo filme vai ser um clássico do cinema, possivelmente o Casablanca ou o Cidadão Kane. Eu vou colocar alguns filmes agora, fazer essa alternância, né? Tá certo? Vamos lá. Obrigado e boa noite a todos. Bom fim de semana. Abraço. A todos, até.